Oficialmente começamos. E para dar o pontapé inicial, Cíntia, muito obrigado. Eu que Muitíssimo agradeço. obrigado. Você definitivamente, agora é contigo, você vai costurar esse debate. E você, né, sabe muito bem que eu vou usar essa metáfora, mas está aqui no livro, está na história, e é com você, tá bom? Tá Obrigado por ter bom. aceitado esse processo, que é tão importante para a gente, e a gente conhecer essa obra que, eu não sei vocês, mas eu definitivamente não conhecia. Então, estamos aqui agora contigo para a gente poder falar um pouquinho sobre Dona Lola e seu universo. Tá bom. Obrigada, Cleiton. Obrigada a todos pela confiança. Eu acompanhei no grupo o comentário de vocês, a surpresa em ter uma continuação, a Dona Lola, né? E esse livro, na verdade, ele é um livro de memórias e é um livro triste. É um livro que faz a gente pensar na gente, faz a gente pensar na nossa família, faz a gente pensar nessas mulheres que foram silenciadas por tanto tempo e muitas continuam se comportando como donas Lolas. Eu falo porque eu venho de uma família de nordestinos onde a maioria são mulheres. E minha mãe tem 6 irmãs, então é a casa das 7 mulheres. E são 7 Lolas. E recentemente eu vi uma imagem, se eu me emocionar aqui, por favor, me desculpe. Eu vi uma imagem da casa que meu avô construiu e que minha tia mais velha está tentando vender. Uma casa que passou tanta história, que passou minha bisavó, minha avó, seus 10 filhos, seus netos, bisnetos. E quando meu avô faleceu e quando a minha avó faleceu, eu senti que aquela casa ia ter um fim. A casa da Dona Lola é isso. É a história dela. E eu tenho uma casa na família e tenho várias Lolas. Então a minha pergunta, eu não vou me prolongar porque tá difícil eu fazer isso hoje. Eu vi essa foto essa semana e me doeu muito. Uma casa que era o ponto de encontro dos conhecidos dos filhos da minha avó. Passavam no caminho lá em Teresina, passavam e bebiam uma água na casa da Dona Rita. Tomavam um cafezinho. E você ler Éramos Seis, é inevitável você não lembrar dos potes de doce que Dona Lola recebia. Que a cada perda familiar, por morte ou não, os doces iam diminuindo. E o livro se resume nesses doces. Você vai vendo a história dela nesses 6 potes. E termina com um pote. Uma pessoa ficou para contar a história. Ler Éramos Seis, vocês que releram e leram agora com uma certa idade, percebem a dor nas palavras de Dona Lola, a resignação dela, o sacrifício que ela fez para poder criar esses filhos, a dor e o desespero de se ver sozinha no mundo com esses 4 filhos para criar, porque ela saiu da casa do pai, ela tinha o cuidado do pai, passou a ter o cuidado do marido e se viu sem o marido. Era assim que muitas mulheres se viam na sociedade. Tinha que ter um tutor. Ela se viu sozinha. Como que eu vou fazer isso? E coincidentemente, quando passou a novela na Globo, que para mim teve a sua beleza sim, mas teve também muitos erros em relação à obra, mas a gente tem que entender que os dois se complementam. Foi no ano que meu pai faleceu. E foi outra dor também, porque eu estava acompanhando a novela e aqui em casa nós já crescidos, mas eu olhava para minha mãe e via o desespero da Dona Lola. Não sei se vocês estão conseguindo ver o quanto que esse livro mexe com cada um de nós. São dores que estão guardadas, que vão fazer vocês sim se lembrarem. E ler Éramos Seis a partir de uma certa idade faz você compreender o quanto a Dona Lola foi o alicerce dessa família, mesmo essa família se despedaçando. E ela se vendo só, sem saber onde estavam os seus filhos. Então eu vou fechar por aqui e vou abrir para vocês. Eu quero muito saber
o que Éramos Seis causou em vocês, o incômodo que causou, porque é um livro incômodo, mas é um livro extremamente necessário. Tarde. Pode falar. Depois de muitos meses, acho que esse ano tomar vergonha na cara, participei a primeira vez. Então, olha, eu vou aproveitar o gancho que a Cíntia falou da casa. Eu achei que essa parte do livro, assim, essa parte que envolveu o entorno da casa, é uma história muito, muito brasileira, muito nacional. Porque eu acho que todos nós tivemos avós e pais que nos ensinaram que a luta pela casa própria era uma coisa muito importante, né? E é uma coisa muito importante. Então, o livro, ele reflete isso, né? Essa luta pela casa própria, o tanto que isso era difícil para as famílias. E uma coisa que esse livro me lembrou foi muita história de Pachinko, que a gente leu, né, que a Clélia, é porque, assim, é uma história de uma mulher muito forte. Ela fala no livro que ela teve que ser forte pela família, né, por muitas situações que ela passou, e Pachinko é uma história de 4 gerações de mulheres fortes, né, então, assim, teve partes desse livro também que me fez lembrar desse outro livro que a gente leu, sabe? Realmente é um livro de uma história forte, essa história da casa me pegou também, porque eu acho que, assim como muitas pessoas aqui, a gente já teve uma casa de referência, né? A casa da avó, a casa do avô, enfim, e de repente essa casa vai se transformando, porque a vida se transforma, né? Então, essa parte da casa, assim, é muito tocante e é um retrato da família brasileira desde que a gente entende, né, família brasileira como sendo essa família que busca casa, busca o seu local. Então, dessa parte, sim, eu queria fazer essa colocação. Isso que você falou é importante. O mais bonito que a autora traz é que a história do Brasil vai se passando, se misturando com a história da família, essas revoluções, essas guerras, o que estava acontecendo lá fora, o que estava acontecendo em São Paulo. Imagina a casa vivenciando isso, as pessoas amadurecendo, as pessoas crescendo e a relação com os vizinhos. Então, a casa, para mim, também é uma personagem extremamente importante nesse livro. Não tem como contar a história sem a casa da Rua Angélica, né? E assim como Clayperon, eu não conhecia a obra, nunca li nada, não conheci, não vi novela, nem nada assim, então eu adorei que eu não conhecia nada, eu conheci direto o livro. Eu realmente também não conhecia a obra. Na época que eu lia bastante literatura brasileira, eu achava que era assim um livro Água com Açúcar, aquele livrinho, sabe, que era para passar para o ensino fundamental, aquelas coisinhas que a gente fica pensando assim, não é uma literatura que eu gostaria de ter como entretenimento, né? E aí fiquei surpresa porque eu achei assim, um romance muito importante, historicamente, principalmente, porque retrata toda uma sociedade da época. Imagina a Avenida Angélica, eu fico imaginando a Avenida Angélica no século XX, final do século XX, em que havia uma casa aqui, outra casa ali, um monte como ela mesma fala, um monte de terrenos baldios, né, com pássaro cantando, com jardim, ela cuidando de jardim, com uma casa que eles financiaram, mas era uma casa bem localizada, na época não era, porque quando ela se mudou para Barra Funda, que foi quando ela acabou perdendo praticamente tudo, é porque na Barra Funda e no Brás eram bairros afastados, porque eu fui nessa época para São Paulo, na década de 70, e eram bairros assim que era a pobreza pura que morava lá. Ou era operário, ali das empresas Matarazos, né? Que eram os operários, que eles acabaram construindo várias casas para os operários, ou então os migrantes iam tudo para o Brás, naquelas pensões de dormir 3, 4, 5 no mesmo quarto, às vezes até
como o meu povo foi para lá, nós somos na década de 70, e aquecia a cama do outro, porque um saía para trabalhar e deixava já a cama quente, porque ele estava saindo, e o outro que estava vindo no período noturno ia dormir na mesma cama. Então, eu imagino o contexto de uma avenida, ou uma avenida Angélica, no final do século XX, né? Uma mulher extremamente submissa, como existe hoje, atualmente existem muitas mulheres, muitas lolas, que não têm voz, né? Mas que até pensam que está errado, até pensam que a vida dela não está certa, que o marido não está certo, só pelo fato dele ser o provedor. Então, ele é o último a dar, né? Ele é o primeiro a dar o aval dele e o restante que tinha que obedecer. Tanto que os filhos na mesa lá, eles ficavam tudo de cabeça baixa, cabisbaixo, porque eles não tinham voz. E quando ele implicava com um deles, ninguém tinha como retrucar. Porque se retrucasse, ele não deixava, né? A voz dele era soberana. E ela, embora não concordasse, porque ela até olhava para os filhos, né, nessa hora, tentando dar um apoio, alguma coisa, mas ela não podia fazer nada, né? Porque ela era uma mulher daquele século. E quando ela se viu sozinha, quando o Júlio morreu, ela se sentiu, sabe, ela não sentiu como se fosse gente, porque ela não sabia o que fazer, porque ele fazia tudo por ela. Ela ainda ajudava com as costuras no começo, mas até então ela teve que assumir toda a família. E antes do marido morrer, eles não tinham uma vida tão ruim. Eles até comiam carne, tem horas lá que ele come carne, sabe? Eles comem salada, toda aquela coisa. E a pessoa que era extremamente pobre, ela não tinha nada na mesa para comer. E quando ela se viu sem o marido, ela passou a não ter nada. E ela já não tinha voz. Aí ela falou, ou vai ser eu, ou então não vai ser ninguém. Meus filhos vão morrer de fome, a gente vai morrer todo mundo de fome. Até que, por final, com toda aquela estrutura que ela perdeu todo mundo, que acabou não perdendo, o romance é um romance éramos, quer dizer, é um passado que não terminou, é um pretérito que não terminou, é um imperfeito, porque ela ainda sentia todo o pessoal, a presença de todos. Ela foi ver a casa e ela viu todos, então éramos. Então não morreram, para ela não morreram, tá? Porque a casa significava os filhos. Então é assim, eu achei o título assim maravilhoso. Éramos 6, no pretérito imperfeito, não é fui, né? Éramos, né? Ou então alguma coisa que acabou. Para ela não acabou, ela passou em frente, ela viu toda a vida dela dentro daquela casa. Alguém falou aí sobre a questão da casa, a casa é um personagem, porque ela é muito importante. Foi através da casa que a dona Lola acabou narrando a sua história, né? No caso ela relembrar todo o seu passado, né? Que para ela não tinha acabado, né? Ela continuava, era a minha casa. Tem uma hora que coloca lá entre aspas, ela fala, eu vim ver a minha casa, e a casa não era mais dela. Tá? Então, eu achei assim maravilhoso. No começo do livro, aquela passagem que ela fala sobre os passarinhos, um monte de onomatopeia que aparece, sabe? É como se todo mundo falasse, os passarinhos sussurrando, o vento, sabe? Ela dá vida a toda aquela estrutura da casa. Imagina uma casa que tinha chapeleira,
Gente, é muito importante, eu não sabia nem o que era essa chapeleira. Ele saiu da Avenida Angélica e ia para a Avenida Paulista ver o Corsa. Eu fui procurar o que era um Corsa, e Corsa eles iam ver máquinas, automóveis, que era a fissura do Julinho lá, né? Então, eles iam para a Avenida Paulista, fechava a Avenida Paulista, e aí eles iam ver carros, os automóveis, porque era a era da máquina. Então, é todo um romance histórico, cheio de riqueza. Ali, olha, passa as fábricas, passa as lutas. Ela fala, ela é lógica, ela não fala assim com precisão que era a Revolução Constitucionalista, mas todos os jovens foram convocados, tá? Eu não sou dessa época, mas eu sou da década de 70. Eu cheguei lá na década de 70, a Avenida Angélica já era, era praticamente aquilo que é hoje, né? Com todos aqueles casarões dos cafeicultores, né? E nós lá no Brás, naquelas pensões imundas e lutando para sobreviver. Imagina que eles tiveram uma condição melhor que a minha, porque eles eram do interior de São Paulo. Provavelmente eles já vieram com algum estudo, alguma coisa. Eu, inclusive, quando eu cheguei na década de 70, eu tinha o diferencial, porque eu tinha datilografia. Eu era datilógrafa. Só que eu morava na capital de São Luís. Então, a minha mãe colocou na aula de datilografia e eu cheguei em São Paulo com um diferencial. Imagina você chegar em São Paulo com datilografia, é o caso da Isabel. A Isabel fazia datilografia, só arrumava emprego quem tinha datilografia. E eles até tinham uma condição para pagar uma aula no começo. Depois é que o negócio apertou. Ela realmente é uma heroína, é uma mulher que é assim, um retrato de muitas Lolas nesse Brasil, existem até hoje, embora submissa, né? Mas ela realmente foi uma heroína, né? Porque sobreviver a São Paulo, pagando uma prestação como eles pagavam, e ainda até os filhos optavam por deixar a escola para, no caso do Carlos, deixar a escola para poder trabalhar, era o nosso caso também, tá? Então, eu me vejo muito assim, com a minha mãe, sabe? A minha mãe vindo, minha mãe era uma Lola também, colocava até comida no prato para o meu pai. Infelizmente, essa era a concepção delas, tinha que ser uma dona de casa, tá? Então, eu amei o livro, viu, Cíntia? Amei mesmo, tá? Obrigada por tudo, gente. Obrigada, Maria, por tua contribuição foi muito boa, muito incrível, e realmente, quem tinha um diferencial nessa época estava no topo. Estava no topo, não tinha ninguém melhor do que ele, não. E o livro, nessa questão aí, a gente vê o quanto que a dona Lula não pensava em nada mais do que nos filhos, foi quando ela teve o problema do dente. E ela guardando aquele dinheirinho, e o dinheirinho foi se indo, porque os meninos precisavam. E o dente ela foi perdendo. Por aí você tira o ponto de como era a dona Lola. Boa tarde, gente. Cíntia, primeiro, obrigada. Eu também não conhecia a obra. Acho que um atrás do outro aqui, né, que falou primeiro, não conhecia a obra. Foi, assim, uma surpresa, né? Por mais que seja um livro de muita reflexão, né? Não é um livro leve, embora tenha, assim, a escrita é muito boa, né? É muito fácil de ler. Mas é um livro que, assim, eu saí dele refletindo absurdamente, sabe? E me perguntando como que eu não tinha lido esse livro, né? Depois que eu pesquisei e vi que já é um livro, assim, super famoso e tudo. Eu falei, nossa, mas talvez tenha chegado nesse momento mesmo, né? Agora era a hora. Não vou falar da casa, né? Que eu concordo com tudo que foi dito. Eu quero falar sobre o que mais me marcou. O que mais me marcou é como ela termina a vida.
aquela forma solitária, depois de toda uma vida dedicada aos filhos. Primeiro que, assim, conforme eu fui lendo o livro, né, eu acho que é impossível não remeter a um conhecido, né? Eu não sou de família paulista, eu sou de família do interior de Minas, mas conforme eu fui lendo, eu fui remetendo, assim, a várias pessoas que eu falava, nossa, naquela família tinha um rebelde, ou naquela família ali tinha um filho dedicado, amoroso, né? E até na minha própria família mesmo eu fui revisitando esses lugares, né, esses personagens assim tão familiares, né? Mas a forma com que ela termina a vida, assim, para mim foi de uma reflexão imensa, porque quantos pais, né, não passam por isso ainda hoje, né? Doam sua vida, dedicam-se absurdamente e depois têm uma velhice solitária, né? Então, eu até comentei com o Cleiton, né, que assim, a velhice é algo que mexe muito comigo, né? Eu tenho verdadeira adoração por idosos, e realmente no final eu falei, meu Deus, ela não, não merecia ter uma velhice como a que ela teve ali. E isso, infelizmente, ainda reflete na vida de muitos, né? E é isso, assim, o livro eu amei, né? Os personagens muito marcantes, e a velhice foi de fato, a velhice solitária foi de fato o que mais me marcou. Mas muito obrigada pelo livro, e eu quero ler o outro agora, que é a Dona Lola também. Simone, realmente é um soco no estômago, né? Porque é um livro de 1940, deixa eu ver aqui, 1943, e você vê o quanto ele está extremamente atual. Está extremamente atual, nada mudou, infelizmente. O tratamento que esses pais recebem, essa mãe e a solidão e a perda de perda por morte, perda com o tempo das pessoas que vão se indo e perdendo o contato, ela se viu só por várias perdas, né? Então eu fico feliz que você tenha gostado do livro. E eu também pretendo ler Dona Lola em breve. Nossa, Cíntia, só muita gratidão mesmo, assim, pela curadoria da obra. Eu conheci a obra, eu li esse livro da coleção Vagalume, né, quando eu era bem no comecinho da adolescência, assisti trechozinhos pequenos, eu nunca fui muito de ver TV, né, mas eu assisti trechozinhos da novela, que passou lá na década de 90, e no comecinho da pandemia estava terminando a que passou em 2019. Então, como eu fui para o teletrabalho, eu ainda peguei o finalzinho de Éramos Seis de 2020. E assim, é uma história que eu acho muito linda, essa coisa da casa, que é um personagem, né, da profundidade, da forma como a Lola vai descrevendo a personalidade de cada filho, e a gente vai enxergando as famílias brasileiras ali, a gente vai enxergando aquele filho que é, né, mais dedicado, que é rebelde, o que bate o pé e é o mais, né, mimado, aquele que é mais empreendedor, né, que tem mais jogo de cintura, a gente vai enxergando tudo isso. Mas ler agora foi uma leitura totalmente nova para mim, né? Eu li ano passado A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, li O Caderno Proibido, e assim, eu enxerguei de outras tantas formas dessa vez, porque eu acho que nos outros momentos, o que eu tinha de ferramenta para digerir a obra era digerir os acontecimentos e a história, e ler como uma história contada. E essa leitura de agora me trouxe, assim, muita reflexão. Eu fiquei pensando, assim, no quanto a mulher, no caso, né, exemplificada pela Lola, quando ela sai da casa do pai, ou da mãe, onde ali alguém diz para ela o que fazer e como fazer e qual é o papel dela, ela vai seguindo muito bem. E aí, quando ela se vê, ela casa, ela tem um outro papel muito bem definido, né? Cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Esse é o objetivo. E quando ela se vê sem esse marido, ela perde a referência. Ela não sabe o que fazer. E aí ela começa a vida dela a girar em torno das necessidades emergenciais de quem grita mais alto. E o Carlos, que gritava mais baixo, foi o que largou a medicina, foi o que, né, era o dedicado. E aí eu fiquei
olhando, eu terminei de ler, gente, hoje às 15h30, terminei de ler, fui tomar um banho e vim para cá. E aí, assim, eu tô com tudo muito, muito fresco, muito vivo. E aí eu fiquei pensando, assim, a dificuldade que ela tinha de olhar para as próprias necessidades, sabe? Agora, eu acabei de ler o final do livro e eu vi que no final do livro, Isabel volta e fala, cara, você nunca aceitou meu marido? Ela fala, não, eu aceito, o marido vai visitar, vem passar um tempo com a gente, ela não quer incomodar. O Júlio fala, vem para o Rio, mãe, passa um tempo com a gente. Alfredo é barata voa, né? É uma alma livre. Então, assim, mas Julinho e Isabel ainda propõem para ela ali, mas ela não está habituada a dizer assim, pera, o que é melhor para mim? O que eu quero? E eu vejo assim a Clotilde, uma mulher que disse, não, eu não quero esse script, eu vou voltar para a cidade do interior, vou fazer as minhas coisinhas lá, vou ser tia, e eu estou satisfeita assim com essa rotina. Fico imaginando se Lola olhasse para si, talvez ela voltasse com Clotilde para a cidade, fosse ser doceira lá, né? Já que a referência da casa também já tinha se perdido, ela já estava ali na Barra Funda e depois, né, eu esqueci o nome do lugar que ela está morando, lá no quartinho, né, no final da vida. E ao Uma mesmo tempo, pensão. na Era uma pousada. pensão. E se eu fiquei pensando no Carlos também, ela fala, nossa, me doeu tanto quando ela falou, eu sou a filha prestativa, sabe, gente? E eu tô vindo de 11 dias de internação com meu pai. Então, assim, eu fiquei pensando, gente, ela fala assim, Carlos não escolheu nada, Carlos foi escolhido. E eu falei, caramba, a gente tem muito que ter um compromisso verdadeiro com as nossos desejos, assim. Não que a gente vá deixar as pessoas para trás, porque as pessoas não importam, mas a gente tem que ter um compromisso com a gente mesmo, com aquilo que é o nosso desejo. Eu julguei tanto, Isabel, julguei tanto, e depois olhei e falei assim, caramba, mas se Isabel entra no script da mãe e do Carlos, qual seria o destino de Isabel também, sabe? E ela não falou, eu fiz magistério, mas eu não quero ser professora, eu não quero ficar dando aula, eu vou fazer mais, eu vou fazer a datilografia, né, que era o que tinha de, né, para a época. Então, eu fiquei, assim, terminei de ler esse livro com essa frase, Carlos não escolheu nada, Carlos foi escolhido. E eu acho que Dona Lola também não escolheu nada, ela foi escolhida e foi se deixando levar. Achei de uma violência imensa, Julinho olhar para ela e falar, ó, mas não dá para ser madrinha com esse dente assim. Depois de uma vida dela, né, deixando aquele dente daquela forma, porque tinha dado dinheiro, acabado de dar o dinheiro para o Alfredo, que tinha voltado aí numa dessas voltas dele. Então, eu fiquei pensando nisso, caramba, ela vai cuidar dela só quando alguém disser, olha, o jeito que você tá inadequado para mim. Achei, assim, de uma violência absurda, né, e aí aí vi também que Carlos falando, poxa, eu já falei com ela, só que acho que Carlos falava num tom de cuida de você, Julinho não, esteja aparentável, né? E é ruim isso, né? Mas ao mesmo tempo, assim, Julinho foi para o Rio e falou, cara, eu preciso fazer minha vida também, eu preciso construir minha vida. Então, eu fiquei com isso. Carlos não escolheu, ele foi escolhido, e a Lola foi engolida pelo que aconteceu, assim, perdeu a referência de que alguém tinha que dizer para ela o que fazer. Né? Quando o Júlio estava vivo, ela ainda se podava das coisas que falava assim, não, porque o Júlio não vai aceitar. Então, assim, só agradecer mesmo, Cíntia, assim, que oportunidade. Vou pregar a palavra de Éramos Seis onde eu for. Vou falar assim, pera, gente, antes de ler algumas coisas, alguns livros aí, né, da moda, cara, vamos em Éramos Seis, porque tem muito conteúdo ali. Tem um conteúdo político para a gente ficar pensando assim, é isso aqui, não é isso aqui, meu Deus, o que eu penso sobre isso aqui? Fazer refletir, assim, eu estou impactada, estou encantada, estou realmente muito agradecida. Obrigada, Cíntia, obrigada, Kleiber, obrigada, Clube, é isso.
reler Éramos Seis. Você leu quando você era jovem, você não tinha compreensão do que era ser Dona Lola, de como era ser a Dona Lola, porque o livro fazia parte de uma coleção infanto-juvenil. Então, a gente pegava aquilo ali e lia, a gente não tinha essa malícia da vida, a gente não tinha esse reconhecimento das dores, a gente não conseguia se ver como Lola, ou reconhecer a maldade do Julinho, o filho fofinho, né? Do fofinho, o segundo fofinho, porque o primeiro era o Carlos. A gente não tinha essa maturidade. E depois você, com a maturidade que você tem hoje, você pegar esse livro e você lembrar da Jaqueline, quando leu a primeira vez, é a Jaqueline que leu agora, você fala assim, meu Deus, tanta coisa que eu passei por aqui, não percebi, porque não tinha essa maturidade. Obrigada, Jaqueline. Primeiramente, Cíntia, muito obrigada por nos apresentar esta preciosidade, assim como a maioria, eu também não conhecia esse livro, e fiquei, assim, encantada, maravilhada. É um livro... eu vi alguém falou uma citação que há livros que a gente não lê, a gente habita nele. E este livro, para mim, foi um que eu habitei, eu me senti vivendo ali na casa da Dona Lola, compartilhando com a família dela, as experiências dela, a trajetória. É um livro que ele foi publicado em 43, né? Então, assim, ela contextualizou muito bem a parte histórica, cultural e econômica da época. É um livro que ele para mim, remete cheiro de café passado e o relógio antigo. Um outro link que eu achei muito interessante que ela fez, como ela está contando as memórias, sempre o relógio aparece. Tem uma passagem que ela até fala, o tic-tac parece que está sempre... O tic-tac do relógio parece que está sempre lembrando. O tic-tac do relógio parece que está... Eu até anotei aqui, mas agora eu não lembro. Eu até anotei, mas só peço licença aqui nessa passagem. Parecia que o relógio fazia de propósito. Todas as vezes que eu estava lembrando, ele começava a bater. Dom, dom, dom. Devagar e tristemente, como se dissesse: lembra, lembra, lembra. Este mesmo som eu ouvi a vida inteira, nos dias alegres e nos dias de sofrimento. Em todas as ocasiões principais da nossa vida, esse badalar tocou o meu coração. Não sei por que eu só reparava nele quando estava emocionada. E, assim, é um livro lindo e muito comovente. A história é triste, mas é muito comovente, que ela conseguiu escrever de uma maneira que não deixasse o livro pesado. Isso, para mim, assim, foi de uma riqueza tão grande. Ela conseguiu pegar fatos do cotidiano e, para mim, na minha opinião, transformou em uma verdadeira obra da nossa literatura. Não tinha assistido também a novela, já estou quase assinando no Globoplay para assistir, diante das cenas que o Play me passou, já estou quase assinando, porque parece que foi realmente uma novela que foi muito boa. Você já falou que teve algumas falhas, mas, assim, acho que foi bem interessante. E o Julinho, eu até gostava do Julinho no início do livro. Aquela parte do dente, como a Jaqueline já falou, cara, foi muito triste. E outra parte, quando ele pede para ela vender a casa. Aí eu, cara, assim, era um dos filhos bons, cara, ele pediu como se estivesse pedindo simplesmente para ela vender um objeto qualquer. Só que quando ela vende a casa, o sentido de casa, ela tá deixando ali de lado as memórias e toda a trajetória que ela teve naquela casa. A casa, ela era a vida dela, as memórias. E, assim, ele pede como se fosse um objeto qualquer, não, venda a casa, porque não tem sentido a senhora ficar aí só. E, cara, eu achei, assim, ali de uma crueldade sem tamanho. Isso tudo porque ele precisava do dinheiro, e eu achei de uma crueldade sem tamanho. E essa parte do final, essa parte da solidão que ela fala ao final, essa última citação aqui que tem na página 290. Não quero que a carga da minha pobreza vá empanar o brilho da riqueza de meu filho. Seria toldar um céu brilhante com nuvens sombrias. Prefiro sempre meu quartinho obscuro. Gente, aqui é muito triste. E, assim, é muito emocionante, Cíntia, esse livro. E, mais uma vez, muito obrigada pela escolha. Eu não concluí a leitura do livro, mas eu consegui
ir até uns 80%, vou concluir, Cíntia, eu quero concluir o livro. Conhecia, porque ele é, não sei se ainda é demandado, né, no ensino fundamental, enfim, mas eu acho que se eu tivesse lido, era para ter lido há muito tempo, se eu tivesse lido, eu não teria essa maturidade para elaborar tanta coisa que tem, né, em termos de conteúdo. Então, assim, a leitura, para mim, a escrita dela, né, é muito direta, eu vi que é um estilo muito direto, né, muito objetivo, mas eu achei, assim, prazerosa, não é aquela leitura que você tem que voltar, pesada, complexa, né, e eu fiquei muito prestando atenção na dinâmica da família, eu acabo puxando um pouco para a psicologia, né, e fico vendo mais as relações, os afetos, o gostar, o não gostar, as preferências, enfim, as dificuldades da família, né, por exemplo, a questão do alcoolismo, a agressividade do pai, enfim, o quanto que isso refletia, e na subjetividade, né, como cada um via a dificuldade financeira também, enfim, como cada um elaborava aquilo para ter estratégias de vida, né, depois. Enfim, eu também eu comentei lá no grupo, né, uma semelhança com aquele livro que a gente leu sobre as alegrias da maternidade, especialmente sobre a sobrecarga da mãe na criação dos filhos, né? Então, assim, ela tinha que se virar realmente, né, rebolar para dar conta da casa e da criação praticamente solitária ali dos meninos, né? O dilema, na verdade, é um dilema e a dificuldade da mãe na partida do filho. Eu vi a partida de um filho, gente, eu não posso... Eu vou ficar aqui até o final para ouvir tudo, né? Mas a partida do Julinho, né, para o Rio de Janeiro. Aí eu lembro de um psicólogo que eu gostava muito, que ele falava que o filho tem que ser um projeto de libertação, nunca de posse. Então, assim, se tudo der certo, se a criação dos pais der certo, ele vai embora. Então, isso, por si só, dizem que já traz muito um dilema para os pais, né? Porque é o dever cumprido, mas é um vazio que fica, é um ninho vazio, às vezes, né? Porque, às vezes, é o único filho, enfim. Então, fica aquele dilema que, assim, que bom que ele foi, mas que pena que ele foi também, né? Essa parte também me toquei demais nessa questão, né? Também, assim, o Alfredo, na terapia familiar, existe muita figura do paciente identificado, né? Que é aquele rebelde problemático, né? E que muitas vezes ele concentra as dificuldades da família, né? Os problemas da família. Então, fica concentrado no rebelde e fica a família toda querendo cuidar e curar e tratar o rebelde para não ter que tratar as questões familiares. Então, assim, tinha uma questão de uma carência financeira muito grande, o alcoolismo do pai, a agressividade do pai, né? Enfim, diversas questões ali que acabava que concentrava ali. No Alfredo, ele ficava aquele paciente que todo mundo acabava olhando mais para ele do que para... Né? É mais fácil você ficar olhando para ele do que para as próprias dificuldades, e ali a dificuldade da dinâmica da família, né? Aí, mas uma coisa que me chamou a atenção também no comportamento do Alfredo é que ele não era, assim, desde o início, né? Ele não era acolhido e ele não era aceito da forma como ele era muito comparado com o Carlos. Então, o Carlos era o menino de ouro, então, se você não olha para o seu irmão, olha como ele, né, enfim, ele como um exemplo, né, e ele não conseguia ser aceito, e aquilo só foi piorando, então, só foi crescendo, e muitas vezes eu acho que a saída dele de casa, né, pode ser um reflexo disso, dele não ser, assim, ele não tem espaço, ele não é referendado em casa, em nada, né, então, ele saía de casa, o negócio dele de sair de casa, esse movimento, podia ser de uma não aceitação mesmo, né, mas eu acho que é isso, eu quero concluir o livro, Cíntia, gostei muito da indicação, e quando falam assim, leiam os clássicos, né, eu acho que é por isso, porque nos clássicos também tem muito conteúdo atual para a gente trabalhar, né, queria agradecer. Isso mesmo, Renata, a questão da comparação, de ter o irmão mais velho como exemplo,
você pode ser, se espelhar nele, aquilo ali. A gente tenta se colocar também no lugar do Alfredo, ouvindo isso, sempre sendo comparado com o perfeito. Por isso que eles sempre se bicavam, né? Por isso que eles sempre estavam ali, de picuinha. Também, isso, os dois, Muito, né? isso, Muito os dois. diferentes, mas muito também, talvez, uma questão de ser visto, né? Sei lá, Sim. o Alfredo, né? De Sim. chamar atenção ali. Uma questão que para ele devia ser muito, devia causar Mas uma vocês acham que o Alfredo deu mais trabalho que a Isabel? Não, pois é, eu não li. A Isabel, até onde eu li, ela estava no curso da teolografia, eu não vou contribuir por todo, só até a parte onde eu li. Eu não li. Eu sei lá, eu acho que não, mais problemático não. Eu acho que vai ter outro encontro para a Renata falar da Isabel. Quem vota a favor, põe o dedo aqui, senão vai fechar o abacaxi. É verdade. Próximo, gente. Olha, vou chamar de porque ela tem um Instagram maravilhoso. Vocês podem lá, tem de crochê, tem de literatura, ela é babado. Podem ir lá, então eu vou chamar de porque né, o Instagram dela está lá de Nem sabia que seu nome era Cíntia, tá? E, gente, eu amo esse livro. Eu li adolescente na escola, naquela coleção Vagalume maravilhosa, que eu acho que formou todo mundo passou pelaquela coleção incrível que eles estão relançando agora caro, bem caro, e eu estou tentando comprar alguns títulos para os meus sobrinhos. E eu adorava a história. Eu assisti a novelinha antiga, eu assisti essa novela nova do Globoplay. Assistam, porque é muito bom, porque você só tem ator genial. Claro que a história é adaptada e tal, mas é um entretenimento assim, maravilhoso, né? Eu adoro esse livro, é um clássico, e eu estou surpresa que muita gente aqui está dizendo, não, eu não conhecia. Eu fiquei surpresa, sabe? Porque para mim era uma coisa assim, de senso comum, ou pelo menos não leu, mas assim, já ouviu falar do livro, o meu amigo leu, me falaram e tal. Enfim, eu acho incrível esse livro, por muitos motivos, porque ele é um livro que, como é na moda agora falar, desperta muitos gatilhos na gente, né? Porque ele é um livro que eu acho que é de uma linguagem super acessível, muito simples, acessível. Os conflitos dentro do livro, os dramas, eles são verossímeis, né? Muitas coisas, às vezes, podem parecer piegas e exageradas para a gente hoje em dia, mas na época não eram. E é impressionante, porque ele fala muito sobre escolhas e passagem do tempo, para mim, né? Escolhas que você faz na vida e a passagem do tempo, que é uma coisa que para todo mundo bate muito forte. E para mim, pessoalmente, esse livro ele me remete, desperta muitos gatilhos, porque essas histórias eu acompanhei com a vida das minhas avós, porque as minhas avós nasceram no início do século e elas passaram por todos esses processos, né? E o mais interessante é você ver que são mulheres que foram oprimidas, reprimidas, mas elas eram o esteio dessa família, elas eram que mantinham essa família unida, coesa, que se sacrificavam, que faziam tudo, entendeu? Apesar do homem aparecer sempre como se fosse um homem que era o provedor, que era o chefe da família, mas estavam no colo delas a responsabilidade de tudo da família. E eu vim de famílias assim com mulheres muito fortes, apesar de serem oprimidas, de serem completamente alijadas das grandes decisões, mas eram elas que estavam ali para bancar tudo, entendeu? Então, assim, é uma história que pode ser a nossa história, porque a gente pode fazer essa retrospectiva da nossa vida em relação à criação dos nossos filhos, das nossas vivências, de nós como os filhos, né? Porque eu hoje sou mãe. Então, ler esse livro, mãe, já de filhos que já saíram de casa, eu me sinto um pouco Dona Lola, entendeu? E me fez refletir sobre muitas escolhas. Está lá Simone rindo, né, Simone? A gente é meio Dona Lola, né? E a gente faz assim, será que age certo? Será que age errado? Não tem certo e errado, gente. Tem perdão, tem a vontade de acertar, que vale muito,
né? E o tempo que está aí, que a gente tem que aproveitar para refletir sobre as nossas escolhas, e ainda dá tempo de consertar muita coisa. O livro é fantástico, é lindo, é uma história tocante, é melancólica, mas ela não é depressiva, ela faz a gente refletir. E isso eu acho que é um ganho enorme no livro. Robert, é um clássico, tá? Acabou. Não venha falar, Robert, senão a gente vai brigar, vai sair de tapa nesse clube. Esse livro é um clássico. E sim, obrigada, viu? Foi maravilhosa a sua escolha. Eu vou comentar sobre isso. Beijo, pessoal. Consuelo, obrigada. E no livro está muito também envolvida a questão da manualidade, né? Do estar com a mão ali depositando o carinho, fazendo Gente, ela os seus fazendo doces, tricô, fazendo maravilhoso. tricô. Eu venho de família que minha avó bordava, eu faço crochê, eu faço tricô, minha mãe borda, faz crochê. Então isso era a A dona Lola. costura também, né? Sim, a dona Lola se viu nesse momento precisando arregaçar as mangas e ela não sabia como fazer. Ela se viu só e com tanta cegueira ali na frente dela, ela não conseguia de jeito nenhum. Então, Consuelo, muito obrigada por tuas palavras. Estou muito agradecida e sim, meu nome é Cíntia, mas podem me Gente, chamar boa de tarde. Si. Cíntia, muito obrigada por esse livro, Cíntia. Eu fiquei emocionada muitas vezes. Fiquei assim, não sabia o que fazer da vida. Eu tenho essa idade, já estou vovó, tudo, e eu estou entre a geração que vivenciou só aquela fase da Lula, 99% das mulheres, ou 100%, e entre essa geração nova, que é muito diferente. Quando a Consuelo falou agorinha que falta, às vezes, não, de suporte que a Lula dava em casa, esse suporte que ela dava para mim é de amor, é de proteção. E a Lula escolheu, ela escolheu ser mãe, ela amava ser mãe, ela amava os filhos. O Carlos não teve escolha, ele não viveu nada, ele não teve experiências amorosas, ele ficou só servindo a mãe e os irmãos. Mas a Lula não, a Lula era feliz como mãe. E ela se dedicava, amava e curtia o amor. Ria até dos defeitos, das coisas erradas que o filho fazia, dava cada risadinha para disfarçando, para eles não verem, achando bonitinho. E zelou de todos e cuidou muito bem de todos. E os filhos todos cresceram saudáveis mentalmente, porque teve uma mãe como aquela. Eu não consigo imaginar como hoje em dia, com esse estilo de vida que se leva, as mães hoje em dia tão moderno, tudo tão diferente, e a mãe muito parecida com o pai, como que fica para dar esse suporte para o filho? Ele tem um suporte na mãe do pai, ele tem um pouquinho num, um pouquinho no outro, ou ele não tem nenhum. É delicado, porque ou a gente se sente totalmente apoiado ou não tem apoio. Quer apoio e esse esteio que ela dava, esse suporte, ou ele é pleno ou não é. E ela dava esse apoio, esse amor pleno. E outra coisa, ela foi feliz e linda do começo até quase o fim. Ela só foi infeliz depois da morte do Carlos e da venda da casa, que foram duas coisas que a destruiu. O Julinho, egoísta demais, ter coragem de pedir isso para a mãe. A gente tem que ter o canto da gente. A gente vai ficando velho, aí que a gente precisa mais do cantinho da gente. Se gente jovem acha que, eu tenho meu computador, minhas coisas organizadas, não gosto que mexa, não sabe o que é ficar velho ainda. Porque a casa da gente é tudo. Cada cantinho da casa, cada coisa que a gente zela e cuida. Então, tirar um velho, um idoso de sua casa, seja ela com tanto sacrifício como a Lula conseguiu ou não, é um crime, é cruel demais. O Julinho é egoísta demais, né? E outra coisa, a questão de, naquela época, gente, não tinha nem aposentadoria, o marido trabalhava tudo certinho, mas morre, não tem uma aposentadoria, não tem um suporte. Gente, como muita coisa melhorou, né? Esse livro foi assim, me pegou, Cíntia, do começo ao fim.
Cada doce que ela fazia, cada bolo, cada coisa que ela servia e fazia com capricho, era tudo muito lindo para mim, porque era tudo muito amoroso. E eu sou mais de estilo antigo do que o atual. Embora viva nessa realidade, mas eu sou essa tipo mãezona, amorosa, antiga, sem limite para os filhos. Sempre fui assim. E esse livro foi lindo, do começo ao fim. Eu quero lhe agradecer muito, viu? Cada frase, cada parágrafo que eu lia, gesto de amor da Lula, o gesto de amor da mãe dela naquele sacrifício, mandar os 6 doces, depois os 5, 4, 3, tudo era bonito. Igual hoje, eu fui fazer o almoço e fiz o almoço. Meu filho gosta mais de um jeito, minha filha do outro. Aí eu fiz os 2 jeitos. Meu filho, mãe, não precisava, mãe, você vai ter um trabalho fazer desse, eu como dos 2. Por favor, ele, meu filho, é o meu querer. E Lola fazia isso o tempo todo. Então, olha, esse livro é o livro do amor, o livro do ano, sabe? E é bom a gente pensar na nossa velhice. Esse livro vai fazer isso. O que é que eu quero para a minha velhice? Eu vou garantir alguma coisa. Eu não posso passar em branco, isso não pode passar em branco, foi forte demais. Eu já estou velha, lógico, mas vou ficar muito mais, se Deus quiser, né? Então, obrigada, Cíntia, obrigada, clube, obrigada, Cleiperon. Você que cuida desse clube, viu? Muito obrigada, gente. Malu, Beijo para todo mundo. esse livro é aquele livro, como disseram aí, é o cheiro do cafezinho passado na hora, o bolo saído do forno, e a família reunida, e os amigos chegando, e a casa da Lola era isso. Ela recebia bem as pessoas, ela tinha a Dona Genu, que é uma pessoa, uma personagem assim incrível, que com todos os defeitos dela, até às vezes meio agorenta, né? Ela tinha um amor muito grande por Lola, a Sim, amizade. amigona até A em todos gente os fala momentos. muito da resignação de Dona Lola, mas Dona Lola tinha a sua rede de apoio, do jeitinho que era para ela ter. A família um Exatamente, pouco distante, mas a Dona Genu meio era, aos trancos e barrancos, mas ela estava ali firme e forte com a amiga. Eu vou ser rápido. exatamente. Primeiro, como muitos, eu não conhecia o livro, não tinha ouvido falar, eu não sou noveleiro, então não fazia a menor ideia que eu havia uma novela com esse tema. E quando eu comecei a ler o livro, a primeira sensação que eu tive é que eu estava lendo uma redação de um aluno de curso ginasial, segundo grau. E aí depois eu fui pesquisar um pouco e descobri que sim, a linguagem é muito simples. E o livro foi, a época que o livro foi lançado, ainda vivíamos o final do modernismo, né? Então, a crítica à época não foi nada favorável ao livro, porque o livro era muito simplório em termos de escrita, né? Ao contrário dos grandes autores modernistas da época, etc. e tal, que tinham uma escrita mais rebuscada, mais profunda, mais filosófica. Mas e que muitas pessoas aí comentaram também, que se surpreenderam com o livro, que, enfim, daquele mundo, aquele universo. A mim não surpreendeu tanto por uma questão geracional. Eu nasci em 1946. Então, eu nasci numa família absolutamente patriarcal. Então, o sistema de vida era exatamente assim. Não é? O pai, o provedor, a mãe, sempre aos cuidados do lar. Não é? Completar a profissão, né? Qual é a profissão da senhora? Ah, sou do lar. E era essa a visão. Então eu cresci nesse ambiente. Claro que a história se passa um pouquinho antes, a história se passa na geração dos meus avós, que evidentemente também eram assim. Mas um outro valor que eu vi nessa obra é o viés histórico dela, né? Que ela percorre realmente a história do Brasil daquele período. E achei também um tanto quanto nostálgico a São Paulo, a visão de São Paulo. Eu conheci São Paulo nos anos
60, 65, por aí. E São Paulo já era grande, evidentemente, mas ainda tinha aquele ar, não é, de cidade menor. Avenida Angélica, eu sei exatamente onde é, não é? Conheço a Avenida Angélica. Então, eu achei esse aspecto interessante. Então, o viés histórico, a nostalgia de uma São Paulo, né, tranquila. Viagens de trem, gente. Eu fiz viagem de trem em Maria Fumaça, na minha infância. Era uma coisa normal. Então, eu achei interessante isso. E os aspectos familiares são, de certa forma, os conflitos que em todas as famílias existem, de uma forma ou de outra. Se não existe tudo aquilo numa só família, se você juntar a família expandida, você vai encontrar esses vieses aí, sem dúvida nenhuma. Então, sim, eu acho que dá para chamar esse livro de clássico, sim, por tudo isso que ele representa. Realmente, mas assim, na época do lançamento, ele não seria um clássico de jeito nenhum. Ele se construiu um clássico, acho que ao longo do tempo, não é? Tanto que permaneceu, virou filme, virou novela, virou etc. Né? Então, é isso. Então, para mim, não foi uma obra assim, de grande impacto, por eu ter vivido um pouquinho essa geração. Né? Mas, sim, é uma bela obra, sem dúvida nenhuma. À medida que eu fui lendo, eu fui gostando, mas nunca saiu de mim a sensação de redação de curso ginasial. Ok, gente? É isso. Boa tarde, gente. Eu agradeço a curadoria da Cíntia, né? Eu já conhecia a história, não gostava, né? Vi com 12 anos e achei chato na época com 12, mas eu tinha 12 anos, não tinha noção nenhuma. Vi as novelas e aí fui reler o livro. Aí, assim, primeiro eu vou comentar uma frase que minha bisavó falava e minha mãe repete. A frase é a seguinte, que uma mãe é para 100 filhos, mas 100 filhos não são para uma mãe. Isso minha bisavó falava, minha mãe sempre fala e tal. E outro ponto que eu tenho que falar, o meu ponto de vista é do ponto de vista dos filhos, porque eu não sou mãe, né? Então, consigo ver Lola muito abnegada, dedicada, resignada, né? A época que ela viveu. Poderia dizer que as minhas avós foram assim? Poderia, mas não foram, porque eu descendo de família feminista. Então, as minhas duas avós, elas, apesar de serem casadas, a minha avó materna não aguentou o marido, decidiu que ia passar no concurso, porque ela não queria mais passar raiva com o homem. Então, se ela ficou viúva, casou 2 vezes, desistiu no segundo casamento. Minha avó paterna também separou do primeiro marido, depois se casou de novo, mas ela que era a que fazia tudo. Ela que empreendeu, ela também era concursada, e ela fazia comida para fora. Então, assim, consigo entender que elas furaram a bolha desde sempre. Então, assim, quando eu vejo Lola sendo o tipo de mãe, o que acontece? Eu acho que ela cavou também um pouco a sepultura dela. Porque ela era permissiva demais com os filhos, sabe? Aquele negócio, todos os filhos, ela passava muito a mão na cabeça, assim, concordo com o Júlio. O Júlio era aquele absurdo de homem que a gente está aí até hoje querendo dar um jeito nesses homens e eles continuam sendo o que eles são. E aí, a mãe fica naquela, eu tenho que ser boa, porque os meninos, porque o pai, porque isso. Aí Alfredo, aquele encosto de menino que quer, sei lá, o que o menino quer da vida, não faz. Não... Mas a mãe também vê ele ter atitudes erradas e passa a mão na cabeça. Então, assim, quando o pai morre e ela se vê sozinha, que ela tinha que ter endurecido um pouquinho, porque já estavam mais adultos, ela vê os filhos trabalhando, o outro que não trabalha, ao invés dela chamar atenção, o mínimo possível, não, ainda dá o dinheiro que todo mundo abnegou para que ele pudesse viver a vida do jeito que ele queria, sem se comprometer com nada. No final, ele abandona ela com certeza. O Carlos, coitado, apesar de ser chato, eu tinha pena de Carlos, porque Carlos era o que... Olha, gente, se ele tivesse estudado a tal da medicina, talvez tinha ficado melhor para Lola no final da vida dela. Porque eles preferiram dar o estudo para Isabel. Isabel foi egoísta? Foi egoísta, porque ela não soube agradecer no sentido que todo mundo abriu mão de seus estudos para que ela pudesse continuar estudando,
e, sei lá, de alguma forma, compensasse a família pelas dificuldades que eles passaram. Não estou dizendo que ela tem obrigação eterna, vitalícia com tudo, mas organizar um pouco a vida de todo mundo para que ela pudesse casar com quem ela quisesse. O fato de ela ter casado com quem ela quis, não acho que foi um problema. Eu acho também que a escrita da Maria José foi bacana, foi uma escrita fluida e tal, mas muito cheia de preconceitos, eu acho. Preconceitos da época, o viés que ela seguia, bem conservador, julgando muito, porque eu acho que ela julgou muito Clotilde, porque ela veio me dizer que Clotilde meio que não teve vida. Eu achei Clotilde loba. Clotilde foi a que se deu bem na vida. Ela não tinha filho para encher o saco, ajudava todo mundo do lado, viveu a vidinha dela lá plena e feliz, entendeu? Lola era só desastre atrás de desastre, era só vixe atrás de eita. Os filhos, aquela dificuldade. O Julinho, não culpa o Julinho por ter ido para o Rio. Culpa o Julinho de ter sido sacana que vendeu a casa da mãe, né? O absurdo para mim foi: mãe, você não precisa morar numa casa tão grande. Tipo, a casa que ela lutou com o pai para poder pagar, para que, né, ela tivesse um teto, e a forma como decidiu organizar, e já na hora de pagar o que devia à mãe, já não pagou do jeito que tinha que ser, a nora não estava nem aí, então, assim, foi deixando. Eu entendi que era melhor ela não ter tido os filhos, viveu do jeito que estava, ia ser vivido melhor se tivesse ido embora para o interior, junto com a irmã, mas, assim, ai, nossa, muito, muito triste. Eu não gosto, assim, sabe, desse romantismo de, ai, a mãe é abnegada demais, a mãe sofredora. Me parece um pouco masoquismo, um pouco do sadismo dela dizer assim, ah, eu cumpri o meu papel porque eu fui sofredora. Porque ser boa mãe é ser sofredora. Isso dá um peso para os filhos tão grande que aí você se sente mal de se dar bem, porque você tem que estar ali. Parece que a sua mãe não conseguiu. Ela não rompeu. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Minha mãe também ficou viúva e ficamos eu e meu irmão. Meu pai era o mais... Minha mãe sempre foi mais linha dura, né? Ela sempre foi o pai da casa, meu pai era mais a mãe. E aí, quando meu pai morreu, minha mãe teve que tomar rédeas da casa. Tomou muito bem, seguimos tudo, formamos, seguimos vida, tá? Mas assim, outra vida, outro contexto. Só que assim, eu sei como é triste você ficar viúva e se tornar mãe solo e ter tudo isso, mas essa visão dessa maternidade sofrida, do que é isso, a Clotilde que não teve isso, parece que ela não viveu. Ela até diz isso numa parte do livro, que ela, tipo assim, a vida dela foi morna, no sentido de ela não teve grandes emoções, mas é o que ela queria da vida dela, não teve esse problema. E a mulher só sofria. A questão dos dentes, a questão de toda vez que ela queria fazer alguma coisa por ela, ou a filha roubava a meia, ou o outro roubava dinheiro da mãe. Tudo isso é muito condenável também. Uma mãe que passava muito a mão na cabeça, assim, ela viu todo o sofrimento que eles estavam passando, sabe? Era triste, eu entendo, mas assim, não, eu tento que em 1940 fazer isso. Minha bisavó passou por isso também, mas eu não gosto da visão dada, porque assim, li livros da mesma época, com mulheres também fortes, mas tipo, Água de Barrela, também é na mesma época, mas é na condição dos ex-escravizados. Você vai saindo ali da escravatura e aquelas mulheres se tornam arrimo e tem que dar conta. E eu não sei se é porque elas vieram da pobreza, mulheres negras, que também não tinham muito tempo, também eram submissas, mas conseguiam resolver suas vidas sozinhas, largavam e tudo. Não tinha esse romantismo nessa coisa do sofrimento, entendeu? Sofreram também, mas eu achei um sofrimento mais, assim, digno, tem muito apego por mostrar isso para os outros, entendeu? A mesma coisa foi o do livro que a gente leu, as Alegrias da Maternidade, que foi muito triste. Aquela mulher sofreu pra caramba, mas eu também achei que, mesmo ela sendo muito também tipo Lola, eu vi diferença, sabe? Eu não sei, eu achei que ficou. A casa para mim, ela ter perdido foi péssimo. Me lembrou minha avó, meu tio fez exatamente isso com a minha avó, e ela perdeu a casa dela e foi para uma outra. Quando ela estava com Alzheimer no final, aí todo mundo bateu o pé e falou: deixa ela morrer onde ela tem conhecimento das coisas, porque queriam tirar, vai botar onde? E aí, assim, então, é a forma como mostra, como se fosse... E, assim, a Lola me incomodava um pouco, também achei ela meio chata,
porque o Carlos, né? Todos os filhos foram, e ela dizer que foi contando onde cada filho estava, mas Carlos foi o escolhido, me marcou muito, e o, o menino estava morto. E ela vem me dizer que ele era o mais feliz dos quatro. Tipo assim, ele não teve vida. Eu também achei isso uma maldade da mãe, porque a todo momento o que me passou da mãe era que a mãe queria que os filhos não saíssem de perto. Que apesar dela saber que eles tinham que sair de perto, ela meio que se dava o bom conselho de que aquilo era bom, mas ao mesmo tempo ela não queria. A impressão que eu tenho é que queria que ficasse com ela para sempre, agradecendo para sempre, e eles se sentindo mal porque tinham que seguir os caminhos. Então, assim, não gosto, realmente não gosto, mas é um clássico, é bacana ter lido, gostei de todas as opiniões, porque, né, interessante, mas eu achei Lola meio chata. Eu achei que ela. Ai, gente, eu acho forçado. Eu sei que é o que as mulheres vivem por uma obrigação há séculos, são obrigadas a isso. Ou seja, ela também não escolheu essa vida, ela foi colocada nessa vida, e assim ela permaneceu e achou que Isabel seguiria o mesmo passo. Quando ela não quis, foi o problema que arrumou dentro de casa. Então, assim, é triste, tem que desconstruir, mas eu não gosto, assim, eu não gosto dessa narrativa. E eu tenho a impressão de que as pessoas têm com esse livro uma nostalgia de que tem que se resgatar isso, entendeu? Você tem que voltar a ser esse tipo de mãe, esse tipo. Não, para mim não funciona, mas assim, gente, falei demais, espero que tenham entendido, mas é isso, a polêmica que não é para mim, mas muito obrigada, Cíntia. Isabel foi a que chutou o pau da barraca. Ela falou assim: eu não quero ser uma Lola, eu não quero ser igual a minha avó, não quero ser, eu quero ser eu. Então a autora procurou mostrar ali, em todo o olhar de medo da Lola: minha filha não vai fazer isso, minha filha, pelo amor de Deus, não vai se envolver com um homem desse, porque era feio para aquela sociedade, uma mulher, uma moça, se envolver com um homem casado, um homem desquitado, seja o que for. E a Isabel chutou o pau da barraca. Ela quis ser ela. Então, existem várias mulheres sendo ela, a sua essência, de acordo com a realidade que vivia. E a Lola, ela descreveu as mulheres da época com muita maestria e mostrou que as que queriam ser além estavam tentando. De um jeito ou de outro, elas estavam Só um tentando. complemento, Cíntia. E interessante que a Isabel foi a julgada por ter abandonado a mãe e o Julinho foi o primeiro a sair porque era homem. Aí, não, ninguém julgou, era o normal. Ele saía de casa, ia em busca dos sonhos e a única filha, que era a Isabel, é que foi a julgada, né? Uma coisa para vocês. Minha avó teve 7 filhas, 3 filhos. Dessas 7 filhas que minha avó teve, uma não casou. Uma resolveu ser a tia de todos, a tia-avó de todos, a tia Sônia, ou a Bembem, como é conhecida, ela não formou família. Mas teve um momento da vida da minha tia Sônia que ela tentou. Ela tentou, mas ela não conseguiu. Por quê? O pretendente era divorciado. Só fica que isso foi nos anos 80. E eu lembro dessa história, esse burburinho na época, que ela tentou, mas não conseguiu. Gostei muito do livro. Nunca vivi assim no Brasil por grande tempo, mas como eu tenho tias e mãe brasileira, eu me identifiquei bastante com a mãe, assim, de ser mega mãe, né, e fazer as tarefas domésticas e tudo mais sem esperança nenhum de receber um agradecimento, e a mega mãe, né, e você vê o título do livro, Éramos Seis. Isso daí era a medida de filhos da época, né? Por alguém, por uma mulher na sua vida de fertilidade, né? Eu estava olhando uns taxas de fecundidade, assim, e no 1920 no Brasil era 6,3. Hoje em dia já caiu por 1,5.
E isso daí é meio parecido globalmente, né? Então, é meio peculiar, né? Com o mais tempo que passa, o número de filhos está diminuindo. Globalmente também, antigamente era 5. Tanto que os filhos teve mais tendência de morrer na infância também, eu acho que era por isso, talvez. Eu sei, isso talvez esse livro não poderia ser reescrito, né? Ou vai demorar até chegar esse momento, porque não tem tantos filhos, né? E era mais costume, hoje em dia, eu acho, mãe ter um filho e trabalhar também ao mesmo tempo. Então, é difícil, né, de ser esse mega mãe que existia antigamente, quando você não tem tanto tempo de poder dedicar também como mãe. Então, sei lá, as mães modernas têm isso para superferiar. E eu gostei do livro, assim, nunca foi... Tem um tia que mora lá na Vila Mariana, mas nunca foi na Avenida Angélica, então a próxima vez que eu for visitar ela, vou querer dar uma passada aí. E também eu me identifiquei bastante nesse rivalidade que existia com o Carlos e o Alfredo, né? Eles brigando. Nunca cheguei a brigar assim, talvez tão feio como eles brigaram assim no livro. Mas sim, eu acho que existe, é muito natural, né? Sempre ter esse rivalde. E outra coisa também que eu achei meio cômico com o Alfredinho, ele foi mais, na época também que estava sendo mais promovido, e hoje em dia também revolta, ele era mais atraído pelas ideias comunistas, né? Eu sempre vejo a fila entre minha família também, as pessoas que eu conheço, meus amigos que eu conheço. Parece que o filho mais novo sempre é mais um pouquinho rebelde. Gostaria de saber na norma, né? Nem sempre, mas o filho mais velho é normalmente mais responsável. E porque existe essa psicologia, né? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. E como que se podia mudar isso, né? No futuro também. E só gostei bastante do livro, não teve a oportunidade de terminar, mas eu vou terminar também e gostei bastante. Valeu. Ethan, é o que você falou, uma coisa muito importante. Dona Lola fazia as coisas sem esperar um obrigada, um agradecimento. Ela fazia porque ela queria, ela não estava fazendo ali em troca. Eu vou fazer, eu vou te dar. Não, é porque a pessoa vai reconhecer. Aquela tia muito rica que ela tentou de todos os jeitos ter algum reconhecimento, né? Ela e o marido, e nem por isso ela ficava revoltada. Então, e as rivalidades entre o Alfredo e o Carlos tinham tantas camadas ali, a questão política, a questão do comportamento mesmo, o Alfredo mais direto e o Carlos um pouco mais comedido, aquela coisa, comparação, Alfredo, você tem que ser igual ao Carlos, e o Carlos, quantas vezes também não queria ser igual ao Alfredo na sua ousadia, né? Então a autora mostra muito isso, essa mistura desse comportamento entre os irmãos. Eu vou começar com uma passagem do livro que fala assim: à 1h30, quase todos tinham se retirado e ficou só uma meia dúzia de pessoas à volta do caixão. As velas nos castiçais de prata tremiam de vez em quando, como se um vento invisível soprasse sobre elas. A cera escorria tristemente e formava montões sobre os castiçais. Ouvia-se o crepitar suave das chamas que ardiam. Eu olhava o rosto da defunta, era um rosto inexpressivo como fora em vida, morena, feia, cabelos brancos, tristonha. Em toda a sua vida só tivera dinheiro, mas o dinheiro não compensara a falta de outros bens como a beleza e o amor. No casamento não fora feliz, nem infeliz, fora igual a tantas outras mulheres.
e vir vara cedo e voltar a residir com a mãe. Não tivera filhos para suavizar sua árida e seca velhice. Eu gostei muito dessa parte, porque eu acho que a Maria José Dupré foi uma escritora incrível. Só nesse detalhe aqui que eu coloquei para vocês, que é uma parte pequena do livro, a riqueza de detalhes é indescritível. E ela fala aqui um pouquinho também sobre tudo, né? Eu tentei juntar aqui essa minha fala com a questão da vida da escritora. Eu fiquei muito curiosa para saber e percebi que muitas pessoas comentaram a respeito da delicadeza das palavras, porque eu acho que o simples, para mim, é muito, porque ela foi muito rica em detalhes, em delicadeza da vida, e eu trouxe algumas curiosidades. Ela foi criada numa fazenda, então ela aprendeu com algumas pessoas a ler, né? E ela teve uma educação diferenciada. Então, eu acho que, assim, isso tudo, toda a vivência dela, trouxe essa riqueza, trouxe essa questão do olhar dela cheio de detalhes. Então, o marido que auxiliou ela, que criaram juntos, né, uma editora, eu achei fantástico isso, porque, querendo ou não, isso retrata muito alguns dos personagens que ela colocou. E, com certeza, ela deve ter convivido com muitas pessoas assim. Então, eu quis trazer para vocês algumas curiosidades sobre a vida da escritora, porque eu sempre comento aqui, e eu acho que a Si me ensina muito, porque, como a Consuelo, eu conheço ela de outras vivências, e a gente sabe que é muito importante também a gente saber a respeito da escritora. Fora isso, eu achei a capa do livro linda, a minha é a família, mas tem a outra capa que é a casa, então, assim, eu achei muito incrível como que a capa também retrata um pouco sobre o livro. Eu sempre vejo isso em todos os livros, porque parece que a capa conversa comigo também. E é um detalhe muito importante, né? Que são duas coisas que a gente falou muito hoje. Então, eu não vou falar a respeito, né, da família, nem dos personagens, mas eu queria comentar com vocês essas curiosidades, porque às vezes a gente acha que o autor escreve de tal forma e que fala certas coisas em alguns personagens e a gente não se dá conta o quanto que ele viveu, porque ele também teve uma experiência e trouxe isso no livro. Então, eu queria deixar aqui para vocês que a gente possa conhecer mais também sobre os escritores, também olhar as capas para detectar alguma coisa também a respeito do livro, porque é ela que chama atenção. Eu me arrependi, sim, amargamente, de não ter comprado o físico, eu li no digital, mas eu tive, assim, a Maria José para me ajudar muito na questão da descrição. Então, para mim, a descrição foi incrível, porque ela me trouxe essa realidade um pouco, que às vezes o livro físico nos traz, né? O toque, o cheiro, a forma como a gente tem o contato com o livro. Então, eu gostaria muito de te agradecer, se eu acho que, para mim, é muito importante a gente trazer livros assim para o clube. E aí tem uma personagem, né, que eu gosto muito também, que é a Clotilde. E aí eu vou finalizar minha fala com uma anotação que eu fiz aqui, onde a Lola fala a respeito dela, e vocês também comentaram algumas coisas. Mas eu achei ela totalmente diferente, assim, em alguns aspectos, apesar daquela época ela ter tido algumas escolhas, mas ela fez uma escolha para ela, né? Que aí, lá no final do livro, a Lola fala, né? Assim era Clotilde, à noite de volta da reza, vinha cansada para casa, trocava os sapatos pelos chinelos velhos, e eu com o sobrinho pequeno dormir, enquanto Olga costurava sobre a luz da lâmpada da sala de jantar, fazendo roupinhas para outro filho que já se fazia anunciar. Gostava das cidadezinhas quietas, com seus jardins bem tratados, onde nas tardes de domingo a banda da música tocava marchas e dobrados. E o povo passeava de cá para lá, tranquilamente, serenamente, conversando. E aí, no final,
ela fala, né? Assim era minha irmã Clotilde, sua alma singela e boa, pedia o silêncio das cidades pequenas. As noites tranquilas, sem bondes barulhentos, sem automóveis a toda velocidade, sem desastres horríveis, sem gritos, sem nada. Paz, silêncio. Andores enfeitados por ela e Nossa Senhora entre flores carregada nas procissões, tremendo e sorrindo para a multidão. Então, que a gente possa ficar com essa delicadeza da Maria José do Pré e também um pouco de cada um de nós, porque a gente teve aqui histórias incríveis e eu tenho certeza que a Maria José ia ficar muito feliz, porque é isso que o escritor quer que a gente continue seu legado. Por isso que é um clássico. Obrigada, Karine. As capas de Éramos Seis foram mudando, e a mais famosa é a da coleção Vagalume, né? E essa atual. Mas tem uma que são as crianças correndo na frente da casa da Rua Angélica, e uma outra que é Dona Lola chorando na janela, com a roseira próxima. Então, são capas também que mexem muito com a gente, conversam demais com a gente. Então eu vou aproveitar, porque eu quero aproveitar o gancho que a Karine falou, dessa personagem engraçada. E eu, quando eu li a Dona Clotilde, eu virei e falei assim, eu quero ser que nem ela, quero morrer no interior, na paz. Agora, uma outra personagem é a Dona Genu, porque no meio do livro, quando falam que ela gosta, né, de tratar dos corpos das pessoas mortas, tudo bem, hoje em dia tem até profissão para isso, mas para aquela época, eu fiquei imaginando os meninos horrorizados, e alguém vira e fala, mãe, por favor, se eu morrer, não deixa a Dona Genu encostar no meu corpo. Gente, eu ri, assim, de verdade. Então, o livro, ele é pesado, mas tem umas partes, assim, que não tem como. Gente, quem quer ter uma vizinha igual a Dona Genu? Tipo, ela é uma amigona, mas eu não queria. Então, eu só queria fazer esse parênteses, pegando aí o que a Karine falou, né, dessas personagens interessantes, assim, a Dona Genu também é uma personagem muito central, mas essa parte da vida dela, assim, eu achei legal, assim, de curiosidade do livro. Genu é impagável, as tiradas dela é uma coisa assim, e ela era meio mórbida, né? Ela gostava, o negócio era meio de assustar os meninos na época, era realmente, não quero que ela pegue em mim. Eu também Por ri isso, eu muito não com queria ela. ela como minha vizinha, não. Se ela fosse minha vizinha, também eu ia virar e falar, você quer entrar no elevador? Pode ir. Eu vou depois. A Consuelo, eu queria pegar algumas frases, algumas falas que eu vi hoje aqui no clube, porque esse livro, para mim, é um livro muito especial. É um livro que eu li quando eu tinha, acredito que uns 10, 11 anos, a primeira vez, e eu fui uma criança sem mãe e uma criança muito triste. Dito isso, esse livro, quando eu li, assim, eu me senti parte daquela história pela sensação de perda que esse livro traz, pela sensação de melancolia que ele demonstra. Ele é um livro com a escrita muito leve, muito fácil, tanto que ele é indicado para leituras de escolas, né, adolescentes, etc. Ele é um livro muito fácil. Mas é uma escrita tão fácil e, ao mesmo tempo, tão inundada de sentimento, que não tem como você não se emocionar com essa história. A Consuelo falou lá, logo no início, que está na moda falar que ele desperta gatilhos. Eu nunca entendi muito bem o que era essa coisa de despertar gatilhos, mas realmente ele desperta gatilhos, porque você se coloca numa situação, de situações onde você não viveu, mas você sente saudade delas. Eu gostei muito da fala da Malu, quando ela fala assim que dessa nostalgia, dessa coisa da mãe que cuida, da mãe que tolera, da mãe que ajuda, da mãe que suporta. E eu diria mais, da mãe que cobre os filhos sob a ira do pai.
os filhos aprontam e ela vai lá e encobre o que eles estão fazendo porque o pai era violento. E então, essa mãe que eu nunca tive, me doía o coração de ler essa história. Então, era uma história, quando eu coloquei lá no grupo que era uma mãe que eu gostaria de ter na minha vida, é justamente isso, essa mãe amorosa, essa mãe que olha se a criança está indo direitinho para a escola com aquele uniforme limpo, se pelo menos o uniforme está limpo, está passado, é aquela mãe que vê se a criança se alimentou direito, se a criança está no horário correto dela, se ela não está aprontando na rua, que defende os filhos, aquela mãe que se põe na frente. Então, esse livro, quando eu li a primeira vez, ele me tocou tanto, mas tanto, que eu levei ele para minha vida. É um livro, assim, é um dos livros que eu tenho na minha vida, de mais queridos, é esse livro. E agora, relendo ele, já mais madura, eu fico prestando atenção em tudo isso que foi falado hoje, e eu fico pensando que eu vivi, eu sou da década de 70, e eu vivi a parte da mulher submissa, o início daquela liberdade sexual e laboral e funcional da mulher, e os tempos atuais onde a mulher se coloca como protagonista da sua própria história. E olhando tudo isso, eu vejo que realmente há necessidade da gente ter um equilíbrio, porque nem tanto lá e nem tanto cá. Nem tanto a mulher que é submissa ao homem, que diz amém para tudo, que não abre a boca para falar nada, e nem tanto a mulher que decide tudo e apaga o protagonismo de qualquer outra pessoa, não diria o protagonismo, porque ela se coloca como protagonista, mas que apaga a história de quem está em volta dela. Então, eu acho que a gente precisa realmente resgatar esse equilíbrio. Então, a fala da Malu me tocou muito, porque nós estamos entrando, eu, pelo menos, e mais algumas colegas aqui do grupo, estamos entrando numa fase onde os filhos já estão criados, já saíram ou estão saindo de casa. E aí, qual é o nosso propósito de vida? A gente vai ser uma dona Lola que foi morar num quartinho lá das freiras e se anulou a vida inteira, ou a gente vai ser essa mulher para frente, protagonista, que não, eu não tenho idade, eu tenho vitalidade, eu tenho, sabe? A gente precisa de um equilíbrio. A vida está muito rápida, está tudo passando muito rápido. As coisas, a informação, tudo é muito rápido. Essa semana a gente teve o pessoal que foi para, né, deu a volta na Lua. São coisas assim que a gente está vivenciando e que, na minha época, pelo menos de adolescência, a gente nem pensava em ter esse raio de informação rápida que a gente tem hoje. Aconteceu uma coisa lá no Japão, hoje, daqui 5 minutos eu já estou sabendo. E a gente não tinha isso. Então, olhando para essa escrita tão simples, tão simplória, tão, como é que eu poderia dizer, popular, né? Mas você vê por trás dela o sentimento naquilo que foi escrito, a história que ela quis passar. Se você olhar nos detalhes da história, você vê que a sensação de perda que esse livro traz nada mais é do que a nossa vida passando e a gente deixando coisas para trás, porque isso é natural, é da vida. E quando ela fala dos potinhos de doce, que eram 6, e depois eles vão diminuindo, 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 gente, aquilo ali é o que a gente vai passando na vida. É a perda que a gente, todos os dias a gente faz escolhas, e cada escolha é uma renúncia, não tem jeito. Né? Então, esse livro, apesar de tão antigo, ele é muito atual no sentido de que a gente precisa resgatar esses valores que tem ali. Coisas que antes a gente dava tanta importância, e eu não digo que é a questão da mulher ser submissa, não é nada disso. Eu não sou a favor dessa, vamos dizer, essa nulidade, entre aspas, em que a Lola se coloca. Porque para mim ela não é nula em nenhum momento. Ela é mãe, e ela escolheu ser mãe. E ela escolheu aquilo por amor. E esse amor que ela dá para os filhos, essa coisa dela aguentar o mau humor do marido, ela se coloca naquilo ali por uma escolha, gente. Não é por, ela foi levada àquilo. Ela casou por amor. Ela casou, ela teve os filhos por amor. Ela viveu a vida dela toda por amor.
E ela acabar da forma como ela acabou, para mim é uma coisa assim muito triste, muito dolorida. E se a gente for parar para pensar, as pessoas que são mais da minha geração vão saber que a nossa criação, ela trazia muito um quê de culpa, um quê de a gente ter que se sentir grato, a gente ter que se sentir os pais, eles falavam muito que faziam sacrifícios, que não sei o quê. Então, a gente tinha muito essa coisa da culpa, né, ligada à nossa história. E é isso que ela passa ali, a questão da liberdade da Isabel, que não teve culpa nenhuma e não pensou em ninguém. E na época que eu li, eu achei ela muito egoísta, e hoje eu vejo que não, que ela escolheu. Ela tinha direito de escolher, né? O egoísta, na realidade, é o Julinho, que faz o que faz com a mãe, né? O Carlos é um coitado, ele foi escolhido, como a gente falou aí hoje, né? Mas assim, em quantas vezes na nossa vida a gente não é escolhido também porque a gente prefere não escolher, né? E o Alfredo, ele sempre mostrou que ele veio, né? Ele sempre mostrou que ele não era para aquilo ali, que ele não estava para aquilo ali, e a vida dele era alma livre, né? Como foi dito. Então, só para fechar minha fala, eu acho esse livro maravilhoso. Eu agradeço demais pela releitura que eu fiz dele, porque para mim ele é um livro ímpar. A sensibilidade, o sentimento que ele traz é algo ímpar, ele é de um sentimento fino, sabe, é de uma sensibilidade mesmo, assim, que eu acho difícil encontrar em muitas obras por aí. Então, para mim, ele é um clássico, sim, e vai continuar sendo um clássico e mora no meu coração. Eu agradeço muito a Cíntia pela oportunidade, e ao grupo, né, ao clube, porque esse clube para mim é maravilhoso e vocês sabem disso. A minha declaração de amor para o clube é eterna. Então, um beijo, gente, obrigada e estou ansiosa pelo próximo. Simone, muito e acho que o senhor não... obrigada. Desculpa, Cíntia, era só um comentário. Não, muito obrigada por tua colocação. Você fez um gancho muito potente nisso tudo. E quando você falou de que não teve mãe, eu imagino também os gatilhos, né? De você ver isso tudo. Isso me fez lembrar que na escola que eu estou trabalhando, o professor fez a seguinte pergunta: a gente não consegue falar dos nossos defeitos. Turma de 4º ano, crianças de 9 anos. Inclusive, Cleiton, da minha sala dá para ver a tua casa. Dá para ver a tua casa. Aí ele perguntou, por que a gente sente tanta dificuldade de falar dos nossos defeitos? E a gente fala com muita liberdade do defeito do outro. Aí a Bianca, uma menina de 9 anos, levantou o dedo e falou assim, eu tenho um grande defeito. Aí, por quê? Qual é o seu defeito, Bianca? Eu não tenho mãe. Para mim é o maior defeito. Ela não sabe a diferença de defeito, o significado de defeito. Mas eu tenho certeza que... Aí a Bianca, ela olhou assim para mim e falou assim, tia Si, a senhora pode ser minha mãe aqui na sala? Aí eu falei assim, por quê, Bianca? Ela falou assim, porque a senhora abraça a gente com tanto amor, com tanto carinho. Por que eu estou trazendo essa história? Porque eu sei que a Bianca, lá na frente, ela vai trombar com Éramos Seis em algum momento da vida dela e ela vai lembrar da vidinha dela. Ela vai lembrar do que ela passou e eu acho que Éramos Seis é isso. É dor. É isso. É revolta. É a gente se deparar com mulheres que ainda se comportam como Lolas e que vai ser difícil essas mulheres se comportarem de uma forma diferente, porque já estão engessadas. Sim. Né? Mas existem as Clotildes, existem a Isabel, existe até a Dona Genu, né, que era muito, assim, espiritada para a época, mas eu acho que esse livro, já vou até fechando aqui minha participação, eu acho que esse livro, ele fez o trabalho necessário e ele vai fazer, se daqui a uns 5 anos a gente pegar e ler novamente, a gente vai se deparar com coisas que a gente não prestou atenção quando a gente leu da última vez. Já deixo aqui o meu agradecimento, Cleiton, o grupo de leitura. Eu agradeço demais a contribuição de todos vocês. O meu grupinho a gente leu lá em 2024 e também foi um encontro assim, cheio de choro, de revolta, de dor, de memórias. E é que não foi diferente. Não foi diferente. Um beijo no coração de cada um de vocês
E a gente se vê no próximo encontro. Cleiton, eu já fiz Gente. já fechei. Cleiton, só uma curiosidade. Foram 4 versões para a novela, dessa história, exibidas 5 vezes, em épocas diferentes. A melhor que eu assisti foi a de 94, que foi por incrível que pareça, no SBT, e foi a mais fiel ao livro, a mais fiel. Ela é a mesma coisa que você lê o livro e é lindo e você chora porque traz aquela carga de emoção por você ver a história. Ô, Simone, essa é aquela que a dona Lola é a Irene Ravache? Exatamente. É a melhor para mim. É a melhor. Essa da Globo, ela é muito mais cômica, ela tem muito mais cenas de pastelão, e o final, gente, sem condições, não tem condições aquele final. O final é terrível, ele vai totalmente assim, contra o que está escrito no livro, e é muito bonito, é tudo muito bem ambientado, né, padrão Globo, mas o final, para mim, estragou a novela. A parte mais emocionante foi quando conseguiram unir as 3 Lolas, que foi a Glória Pires, a Irene Ravache e a que fez uma lá da década de 70, que eu esqueci o nome. Eu acho que foi a Beth Goulart. A mãe da Beth Goulart. Exatamente. É a Beth Goulart. Eu Beth Goulart. confundo. Não, a mãe, foi a Anissete Bruno. Anissete Bruno. Então, Também. uniram as 3, acho que foi na última cena. Aquilo ali também foi incrível, mas realmente a de 90... A de 94, com a Irene Ravache, gente, se tiver oportunidade, assistam, porque é linda. Foi melhor mesmo, foi melhor. Só isso, gente. Adriana, você queria falar alguma coisa, meu bem? É só um comentário rápido. A Simone falou que é um clássico, sem dúvidas, e inclusive eu acho que isso não foi considerado à época, porque foi escrito por uma mulher. Se a gente olhar em 43, quem é que dominava os clássicos? Aí, assim, embora a linguagem seja simples, para mim não é simplória, mas simples e bem direta, e como ela bem falou, carregada de sentimentos. É um livro, ele é muito bem construído, ele tem início, meio e fim. Por isso que eu não entendi a necessidade da continuação, mas mesmo assim eu procurei o Dona Lula. E assim, sem dúvidas é um clássico que vai ficar na minha memória por muito tempo, Cíntia. E assim, o comentário da Malu também emocionou muito quando ela falou que ela, como mãe, faz o prato da filha do filho. Cara, eu vi minha mãe aqui, comecei a chorar. E assim, é isso. Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Muito obrigada. Adriana, só minha última colocação aqui. Eu acho que, se eu não me engano, Dona Lola já é a relação da Lola com a Isabel. Já lá nos anos 70, tá entendendo? Então já é uma coisa mais... É Isabel como casada, Isabel dona de casa. Mas foi escrita Isabel por quem? Pela própria Dupré. Foi 4 anos após, então, porque teve 4 anos após. Então ali você já vai ver o quê? Lembra da modernidade da Isabel... chutou o pau da barraca. Então, nesse Dona Lola, a Isabel, em alguns momentos, ela vai se ver como Dona Lola, em algumas colocações, sim. Então, ou seja, é a convivência da mãe com a filha. Eu acho muito... É um processo definitivamente intrincado, que é o processo da curadoria. Não tinha como eu separar a escolha da Cíntia da principal tarefa, posso dizer assim, do principal trabalho daquele que ajudou tanto essa família, que é o costurar, o trabalho manual da Dona Lola. Eu vou dizer para você que eu não vi essa mulher uma mulher resignada, mesmo porque é uma mulher do seu tempo, né? E aí eu tenho que tentar entender isso. E eu vou entender, e eu entendi aquela personagem. A gente não tem personagens maniqueístas, todos eles sentem suas dores em seus determinados momentos. Mas a memória, e aí podem tentar, a Renata pode tentar me corrigir, por favor, mas a nossa memória, ela nunca é tão, não é um vídeo, não é gravado. Eu li isso em alguma reportagem a respeito. Tem construções que a gente vai fazendo com o passar do tempo. E essa mulher, no final da sua vida, ou passando por tudo que ela passou, quando ela vai lembrando, é claro que ela coloca
cores mais pesadas em momentos mais tristes. São momentos leves em alguns momentos, em que a cor está mais desbotada, assim, mas é um peso muito maior a dor e o sofrimento. Imagina, todo mundo se foi, ela está sozinha. Ela está mergulhada num sentimento de solidão, tristeza. São tantas coisas que passam por ela, então a memória dela taca por um sentimento mais pesado, e a gente vai lendo aquilo, e a vontade de retribuir aquilo que ela fez por todo mundo, de você pegar essa mulher e dar um abraço nela. Assim, agora é a minha vontade de ser a Dona Lola para você. Eu vou cuidar de você agora. Eu vou fazer um jantar para você. Eu vou te servir um café, que seja um cafezinho. Ela teve as amigas que, naquele momento, eram especiais para ela. Por mais discrepantes que sejam, eu odiava, quer dizer, Dona Genu odiava o que o outro tinha e incomodava tanto, mas tinha um porquê. Por que ela odiava? Mas quando a pessoa partia, ela ia lá e ela fazia tudo, era como se fosse uma culpa, ou algo bem assim, todo mundo merece, no final da vida, de um tratamento digno. E ela estava lá. E, antigamente, tinha um processo de você, eu esqueci a palavra, que você, velar, né? A noite inteira. Ela estava lá. Ela cuidava. E tem todos esses personagens. A tia rica, que andava de charrete, gente. Acho que é isso, né? Os cavalos chegavam e depois conseguiu um carro, uma coisa assim, e ficava todo mundo extasiado, olhando com tanto de dinheiro que ela tinha, com a riqueza, o casamento, que era uma loucura. Coitado, eu lembro da cena, que foi uma das cenas que eu falei assim, pode parecer engraçado, mas ela estava suando tanto que a maquiagem escorria. Eu falei, gente, que coisa. E ela O estava lá, casamento. da prima, uma coisa assim. É. A história é costurada, e às vezes a linha tá mais grossa do que o tecido. E vai doendo na gente, quando a gente vai lendo essas memórias dela. E não tem como não sentir empatia por todos aqueles personagens. Aquele menino, que era uma criança mais revoltada, e ele tinha os motivos dele. Assim como a filha, muito amada pelo pai, e o pai vai embora. E quando eu falo vai embora, porque na cabeça dela, ela fica assim, a preocupação da Lula era, olha a reação dela. Ela foca tanto na reação da filha, porque sabia que tinha um apego muito grande com o pai, que era a preciosidade do pai. Ela escolheu ser mãe, e ela agarrou aquilo com muita força. Ela lutou pelos filhos com muita força. Tem uma frase dela no livro, é o momento em que o menino vai para o Rio de Janeiro, em que ela passa, são 2 páginas inteiras, que ela vai dormir, e ela fica pensando, é o galo cantando, e tem alguma coisa, eu não sei se era alguma coisa, é uma musiquinha, alguma coisa assim, que é, o galo canta 1, 2, aí tem alguma frasezinha no meio, e ela fazia, era um pensamento, eu deixo meu filho ir, quem vai cuidar dele? Aí ela cantava 2, 3. Mas se meu filho for, quem vai cuidar dele? Quem vai fazer a comida para ele? Mas eu preciso deixar meu filho ir. Ele precisa crescer. Mas será que aqui também vai ter dinheiro para ele cuidar? Mas lá na frente? E se ele falar comigo depois? Nossa, por que eu não fui? Era uma luta constante de uma mãe para não sentir o ninho vazio, né? É o ninho vazio. O marido já tinha ido, já estava passando por tantos problemas, o negócio já estava tão ruim para ela, ver uma realidade assim, para ela, por mais que ele fosse violento em alguns momentos, que era uma questão lá, eu não sei qual foi a educação que ele recebeu, eu não sei como que ele foi, mas ele, nos momentos, ele era bruto, ele era muito bruto, e ele recebia e ele devolvia, em momentos assim da pressão, e aí a gente pode fazer comentários bem pesados a respeito de como que ele tratava aquela mulher, mas como ela conseguia costurar aqueles momentos para saber, aqui não, vamos ali, ei, não pode falar assim, mas ela também rebatia ele, do jeito dela, mas ela conseguia rebater. Eu vou pedir licença para vocês,
E vou ler uma frase da Dona Lola, que eu não consigo desvencilhar do amor que a minha mãe sente pelos 3 filhos, porque ela é assim também, tá, Malu? Minha mãe faz para um de um jeito, faz para outro de outro, faz para outro de outro. E é assim. E ela fala assim, as mães, abre aspas, não podem prejudicar o futuro dos filhos. Essa frase está acima de todas as outras. Não podem ser egoístas e querer os filhos só para si. Tenho de me sacrificar. Sacrificar sempre. Mãe quer dizer sacrifício. Eu não devo esquecer. E aí ela continuou com a musiquinha. O galo cantou 18 vezes. Agora parou. É mãe. Não é, eu não estou romantizando, nem estou achando que o livro romantizou, mas muitas optaram e outras aprenderam. E era o filho dela. Eram os filhos dela. E ela amou muito aqueles filhos. É tanto amor, que para ela sobrou só solidão e a tristeza do que eles fizeram com ela depois. E aí cabe para a gente, para o leitor, sentir essa dor que é o compartilhar que ela teve. Ela compartilhou com nós. E aí você vê tantos, ela toca em vários momentos, várias passagens da história, que foi bem en passant, mas o que importa não eram os fatos históricos. O que importa não era a grandiosidade do momento do país. O que importa era o que acontecia dentro daquela casa. Era o cotidiano daquelas famílias, daquelas pessoas. Era o íntimo do íntimo, do íntimo, do íntimo, que pode acontecer em qualquer... Foi o Robert que falou. É o que acontece dentro da minha casa, dentro da casa do Consuelo, dentro da casa da Cíntia, da casa da Louise. São personagens que estão dentro da gente, porque falam sobre o ser humano. E é isso. E a gente pode ter um cachorrinho que a gente alimenta, a gente pode ter uma tia que é amarga, a gente pode ter uma tia que a gente vai recorrer em qualquer momento. Mas é isso. E sorte quem tem uma Dona Lola para fazer o seu café. Aí me quebra, né, Cleiton? Porque você fala assim, bota todo mundo para chorar, e aí agora é Luísa, aí lasca tudo mesmo. Não, então, só queria fazer um adendo que eu achei interessante quando o Robert trouxe a questão de ser uma literatura que, assim, talvez não é o que nos pega no livro, né? Não é aquela coisa que você fala, nossa, que recurso, que frase, que, né? E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. O começo do livro eu comecei a achar isso muito, mas será que isso cresce ou fica só aqui? Como é que é, né? E aí eu fui até como a Karine disse, assim, procurar um pouco sobre a autora, porque até então, embora eu tenha visto ali a novela e conhecesse a história, eu nunca tinha lido o livro. E o que eu conhecia da Dupré era literatura infanto-juvenil. Então, a Ilha Misteriosa, o Cachorrinho Samba, era o que eu sabia da autora, né? E eu, quando li e percebi essa escrita dela, num primeiro momento eu pensei, cara, incrível, porque ela está fazendo isso num papel da Dona Lola. Eu acho que ela foi muito feliz de ter escolhido a Lola como narradora, porque é alguém que está dentro do processo e chega para a gente muito próximo. Talvez se ela escolhesse outro personagem da história ou fosse alguém de fora, a gente não teria tanto impacto. Eu acho que ela mandou muito bem de ter escolhido a Lola como narradora da história. E no primeiro momento eu imaginei que a escrita era mais assim, fluida, simples, né? Por ser uma fala da Dona Lola. E aí eu fui ler o Lola depois, né? E eu vi que não, que na verdade a Dupré escreve assim. E aí eu procurei um outro livro mais adulto dela, que inclusive ganhou um jabuti, e aí eu pensei, cara, aqui não é a Dona Lola. E aí isso me intrigou, porque eu pensei, uma coisa que eu tinha achado que era um ponto positivo, de repente me chamou a atenção. Realmente é uma literatura mais... E aí eu não sei quem foi que comentou aqui ainda há pouco, por ela ser uma mulher na época, né, que ela estava escrevendo em 43, e talvez por isso uma questão também da mídia ter caído em cima, né? Clarice Lispector estava escrevendo nessa época, Cecília Meirelles estava escrevendo nessa época, e qualquer uma delas, em qualquer tipo de livro que você pegue em situações diferentes, é um nível de literatura muito mais complexo, denso, e, enfim, você te afunda ali, né? E a Dupré não faz isso, então eu acho que ela... E por isso
que a crítica, na época, recebeu mal o livro. Então, e aí eu acho que a crítica e né? Eu acho que eu na mesma pegada, assim, porque aquilo que eu achei que a princípio poderia ser uma escolha de uma fala mais da Dona Lola, uma mulher mais simples e tal, na verdade é da Dupré. Aí, eu acho que isso é um problema? Não, de modo algum, pelo contrário, é fluido, é acessível, chega para todo mundo, e eu acho que é exatamente isso que faz, muitas vezes, ele ser um clássico, porque parte de uma personagem que é mãe, que todo mundo tem ali algum contato, tem um contexto familiar, que é o que o Robert falou, que é o que a Simone falou, todo mundo vive ali alguma coisa nesse sentido. Então, ele vai ser universal e atemporal, porque são temáticas humanas, né? E por isso, sim, um clássico, independente dele ser rebuscado, dele ter uma literatura mais, né? Mas aí, uma coisa que eu queria comentar que eu vi nessa pesquisa é que a Dupré, ela foi alfabetizada em contexto familiar. A mãe dela ensinou com um tio, né? Então, toda essa parte da primeira infância dela foi toda em casa. Ela, quando foi fazer o normal, mudar para outra cidade para fazer magistério e ser professora, ela já era uma adulta, né? Então, é um contexto diferente de quando você vai pegar como é que foi a infância da Clarice Lispector, por exemplo, que eu citei, que dependendo do que você lê, você quer cortar os pulsos com a leitura dela, você nem alcança aquilo ali, né? Então, acho que tem esse ponto aí para a gente pensar. E uma coisa que eu acho fantástico, que não me pôde passar batido, a Dupré não teve filhos. E ela escreve a Dona Lola sem ter tido a experiência de ser mãe, né? Então, isso faz dela, assim, um ponto ainda além, né? Porque fica aí um pontinho de curiosidade para quem não sabia dessa informação. Né? Curti muito o livro, achei muito legal. Para mim, a Lola é a Irene Ravache, porque é o que tem na minha cabeça, né? Gostei muitíssimo daquela parte toda do reduzir dos doces, achei aquilo, sabe, maravilhoso, muito bem pensado, e gostoso acompanhar, triste, mas gostoso, e recomendo para quem curtiu o livro, para ler o Lola, porque eu acho que faz sentido, para quem está nesse universo aqui. Ali você vai ter esmiuçado alguns detalhes do como ela se sentia, né? Alguns pontos aí que me chamaram a atenção, e eu acho que foi um livro que eu gostei bastante de ter lido, provavelmente não leria, e falei para a Karine ainda há pouco, o melhor dos nossos livros são vocês, as falas, o clube. É uma delícia pensar coisas que a gente não pensou, ouvir coisas que a gente nem sabe, né, um do outro, e é isso, fico muito feliz, né? Nós não somos 6, somos muito mais no momento 21, mas isso aqui é perfeito demais. Beijo. Eu vou fazer um agradecimento também de forma bem simples. Eu quero agradecer porque você costurou, assim como Dona Lola, pra gente, tá? Você entregou uma história pra mim belíssima, tocante, emocionante, enfim. E eu queria te agradecer muito quando fiz o convite, topou, aceitou, e esse processo da curadoria é incrível para mim. Desde quando a gente vai costurando a escolha e quando você vai desenhando tudo e vai entregando, Cleiperon, esse dia é esse, enfim. Eu acho que isso é esse derramar na gente, essa possibilidade de ler obras que a gente nunca leria. E isso é muito gostoso, porque eu assisti a novela de 94, pedaços, tenho flashes dessa memória. A de 2019 eu assisti um pouco mais, mas é uma história que minha mãe ama muito demais da conta. E eu acho que tá aí o meu mergulhar nessa história também. É um processo que me pega em um lado muito, muito forte, muito poderoso. Então, queria te agradecer bastante, tá bom? Muito. Tá bom. E se você quiser falar, você tem todo o direito de repetir de novo. Não, só mais uma vez eu agradeço. E aquele convite que eu fiz para você, depois a gente vai combinar o nosso café com bolo de cenoura e cobertura de chocolate. Muitíssimo. Aí a gente faz a foto e bota no grupo. Fechou. Tá fechado. Muitíssimo obrigado.